Paz do Senhor, meus irmãos, estamos agora entrando na segunda parte do resumo das lições do primeiro trimestre da EBD, a raça humana, origem, queda e redenção, subordinado ao tema três qualidades do Deus único, sábio, imortal e invisível. Nós já procuramos passar uma quantidade de informação na parte 1, e agora nós vamos entrar na parte 2 e vamos falar um pouco sobre o Deus invisível, falar um pouco da questão contemporânea que o Brasil e o mundo está passando. Imagine só que Deus, o sábio, imortal e invisível, ele é chamado o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus, ele tem o exército de anjos, ele tem o exército de Israel, Deus tem o exército que é a sua igreja, mas Deus tem o exército de animais, de répteis e assim por diante. Imagina só que Deus, ele se faz invisível. E Deus, ele é invisível. Mas como que é isso? Imagine só que Jesus, quando pregava aqui na terra, ele fazia um milagre, ele mandava as pessoas se deterem. E algumas pessoas diziam assim, tu és o Filho de Deus? E ele dizia assim, tu o dizes. Tu és o rei de Israel, tu o dizes. Quando o demônio foi manifestar e dizer, eu sei quem tu és, ele mandou calar. Jesus, sendo filho de Deus, ele se fazia invisível. Por quê? Porque Deus, ele quer que as pessoas creiam nele, ou creiam no seu filho pela fé. É por fé e não por vista. Né? Então Deus, na pessoa de Jesus, ele se fez invisível. Agora, Deus também, ele é invisível. Nessa roda da humanidade, tudo isso que aconteceu, o surgimento do homem, a criação do homem, como nós citamos, as reformas protestantes, Deus não apareceu fisicamente. As pessoas não viram Deus. Então, Deus é um Deus invisível. Mas todos viram a atuação de Deus na roda da humanidade, no delinear do tempo. Todos viram Deus. Imagine só que nós estamos agora numa crise mundial, né? Sujeito à depressão econômica. Nós temos observado em relação até aos nossos líderes, os líderes, vamos dizer assim, religiosos ou os líderes políticos, ninguém conseguiu dar um posicionamento seguro acerca da situação, né? Cada um vai se posicionando e administrando e tentando fazer o melhor de si. Agora, lembrando agora sobre a questão do Deus invisível, nas questões do Egito. Imagine só que Deus mandou as pragas, por exemplo, de piolho. E quando se sujeitaram à sua voz, né, quando se sujeitaram a crer na sua palavra, então as coisas começaram a acontecer. Então imagine só que chegou uma hora que Faraó tal queria liberar o povo sair do Egito. Então passa uma praga de piolho. E como que isso vai embora? Deus pega e vem um vento, assopra, e o piolho vai embora. Aí vem as pragas de rã, se subordinam à sua palavra. Talvez o sol da justiça comece a queimar o couro da rã, e a rã vai embora. E ninguém viu Deus, mas o Deus invisível fez com que fosse embora a praga de piolho, fosse embora a praga de rã. Por quê?
Porque Deus é invisível e Ele é o Senhor dos exércitos. Se existir algum tipo de bactéria, algum tipo de réptil, seja como ele for criado, ele já tem um Senhor, o Senhor dos exércitos. É o Senhor desse vírus, é o Senhor desse réptil, é o Senhor desse animal. Ele é Senhor. A Jesus Cristo foi exaltado sobre todo nome, e todos têm que dobrar os joelhos diante do nome dele, no céu, na terra e embaixo da terra. Imagine só que lá no Egito teve a praga dos primogênitos. Então disseram assim, a ordem de Deus, precisavam crer na sua palavra. Precisavam crer na sua palavra. Qual era a palavra? Pega o sangue do cordeiro, coloca nos umbrais da porta, coloca na vega das portas. E quando chegar a meia-noite, o anjo da morte vai passar. E todos aqueles que tiver a marca do sangue, então vão ter livramento. Mas aqueles que não têm, o primogênito, desde o homem simples até o primogênito de Faraó, Ramsés, seria atingido. Muito bem. Então, a palavra de Deus era essa. Colocar o sangue nos umbrais das portas. Tinham que crer na palavra. Segundo alguns historiadores, alguns hebreus não creram. Não colocaram e os seus primogênitos morreram. Tinha pessoas que não eram hebreu e eles creram e colocaram o sangue nos umbrais das portas e se livraram. Por quê? Porque eles creram na palavra de Deus. Isso é que tem que crer. Agora, querido, sangue tem cor, sangue tem cheiro, sangue simboliza a vida. E aí, então, quando o anjo da morte passava, chegava na porta, chegava na casa de um hebreu e que havia o sangue, ele via a cor, ele sentia o cheiro, e aquilo ali tinha vida, que simbolizava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz em Apocalipse. Então ele ia embora, não podia fazer nada. E aí, eu observando nessas pragas que ocorreram, o livramento não estava no sangue, nos umbrais das portas. O livramento estava em crer na palavra de Deus. Porque quem cria na palavra de Deus, aí então eles colocavam o sangue nos umbrais das portas. Como Deus é invisível, num período como esse, se aparecesse um líder político, ou religioso, ou protestante, ou católico, ou qual fosse, e ele trouxesse a solução, ou como aqueles movimentos, assopra e o vírus vai embora, ou algo assim, essa pessoa seria idolatrada. E aí Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas aqueles que creem na palavra de Deus vão orar, vão estar orando. Aí então o Deus invisível, em partes ele vai entrar e vai assoprar e o vírus vai embora. E em partes, Deus vai pegar e vai lá num lugar que estão com a ciência, os laboratórios, hospitais, cientistas, equipes que estão estudando. Aí então Deus vai lá e vai colocar informação como combater o vírus. Como já estão dizendo, talvez até uma vacina que já existe. E aí então uma parte vai ser assoprada e vai embora. Outra parte vai ser uma vacina e vai embora. Alguns, pela fé, serão também curados. Mas o fato é que Deus vai agir de forma invisível, porque Deus é sábio, Deus é invisível e Deus, ele é imortal. Então ele vai trazer a solução, a calmaria e a vitória
porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ah, mas esse vírus pode ter feito na China, não importa onde ele foi feito. Onde ele foi feito, agora ele tem um Senhor. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Nós vamos crer na sua palavra.